Bom dia, meus queridos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar o diálogo 8, Fazendo Brotar a Empatia, página 65. Na imagem de abertura mostra um equilibrista que proporciona a empatia da plateia, que torce apreensiva pelo sucesso dele, né? Você já se percebeu sorrindo ao ver outra pessoa alegre? Ou com lágrima nos olhos ao perceber outra pessoa chorando? Você já sentiu um aperto no peito, uma angústia ao ver alguém em uma situação na qual você se sente incapaz de ajudar? Como ao ver uma família vivendo nas ruas? Quem não se sente mal, por exemplo, ao presenciar um acidente de trânsito ou preocupada ao saber que um conhecido foi assaltado? Porque o espetáculo de um equilibrista deixa seu público tão apreensivo. A capacidade de compartilhar as ideias ou os sentimentos de outra pessoa é o que chamamos de empatia. Esse sentimento é capaz de nos desviar de nosso próprio estado de espírito e humor, guiando nossa atenção diretamente ao outro que está ao lado. Por meio desse sentimento, somos capazes de prontamente entender o que se passa com o outro, sem que ele precise nos dizer nada. Justamente por essa característica é que a empatia nos possibilita vencer o egoísmo e o egocentrismo. Enquanto o equilibrista desenvolve sua arte, todo o público se esquece de si mesmo e se comporta como se fosse seu próprio corpo que estivesse ali ameaçado de cair de uma corda ou de uma perna de pau e assim por diante. Quando nos sentimos com o outro, somos retirados de nosso mundo e levados a perceber como é estar na pele dele. Esse é o início de um caminho que pode nos levar a querer mudar a realidade do outro, oferecendo ajuda. A empatia, no entanto, não é um valor inato e intrínseco da espécie humana. Nem sempre, quando crianças, somos capazes de perceber o sofrimento de quem está próximo. Muitas vezes também somos incapazes de perceber que nós mesmos somos responsáveis pelo sofrimento do próximo. Para mudar isso, é necessário que passemos aí por um processo de educação. No seio familiar e na escola, as pessoas devem aprender a reconhecer o sentimento de compaixão e empatia, refletindo sobre como é a dor do próximo. É nos momentos em que dedicamos atenção ou naqueles em que olhamos para alguém e fazemos pergunta como você se sente, que desenvolvemos a empatia, ao querer saber como o outro se sente. Entre as várias consequências de desenvolver a empatia está perceber com gratidão tudo de bom que acontece em nossa vida e vencer o individualismo, estimulando o comportamento colaborativo. No fundo, podemos perceber que a empatia ativa nosso senso da necessidade do cuidado, em suas várias formas e manifestações. Perceber o outro possibilita descobrir quais são os cuidados de que ele precisa. Ter empatia leva as pessoas a se tornarem mais produtivas, menos problemáticas, menos egoístas, mais satisfeitas com o que têm, consigo próprias e é provável mais bem integradas socialmente. Quanto mais a pessoa pensa em si, mais insatisfeita ela se torna, porque o egoísmo, a pequena alma, e embora de início possa parecer que assim é feliz, com o tempo, um persistente e crescente vazio interior se estabelece. A verdadeira felicidade é sentir que fizemos algo que ficará quando não mais estivermos aqui. Alguma coisa, por menor que seja, que tenha trazido prazer ou feito bem a alguém mais, é poder dar alguma coisa de si para a melhoria da sociedade, do mundo, do outro. Mas isso nem todos percebem logo. Numa sociedade consumista como a que vivemos, pode ser bem difícil para muitas pessoas aprenderem quanto prazer pessoal proporciona o trabalho bem feito, a ajuda a um amigo, uma palavra carinhosa para quem está triste, um olhar compreensivo para aqueles que estão precisando falar. Qualquer coisa que façamos e que ajude o outro faz com que nos sentimos pessoas melhores, mais úteis, mais completas. Dá sentido à vida.
Aqueles que vivem única e exclusivamente para satisfazer suas próprias necessidades e desejos, embora de início possam sentir-se muito felizes, com o tempo sentem um vazio, uma insatisfação, alguma coisa que parece não preencher a alma. O que é esse sentimento? É a própria convicção de que se é pequeno, mesquinho, né? O homem tem necessidade de se sentir verdadeiramente humano. Quer dizer, precisa sentir-se mais que um animal, que é puro instinto de sobrevivência. O homem tem intelecto, tem sensibilidade, tem razão. E isso faz com que ele almeje mais do que acumular bens, riquezas e bens pessoais, principalmente, né? Quando uma pessoa realiza qualquer coisa, por menor que seja, mas que resulte em bem-estar e felicidade para outras, que não apenas para ela própria, a sensação é maravilhosa. A pessoa se vê maior, engrandecida pela generosidade, pela capacidade de dar, de contribuir para o mundo, para a sociedade. Bom, gente, tem uma parte aí do livro de vocês, a página 69, que conta um pouquinho da parábola do bom samaritano, que fica aí, é uma passagem bíblica, né? Que é baseada em um fato real. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, no caminho foi assaltado, espoliado, surrado e deixado à beira da estrada. Um sacerdote por ali passou e não o socorreu. A mesma atitude de indiferença teve o levita, um religioso, porém o samaritano, que são os habitantes da Samaria, eram execrados pelos da Judéia. Ao visitar a vítima do assalto, interrompeu sua viagem e cobriu o homem de cuidados. Jesus narrou a parábola a um doutor da lei, um teólogo judeu, que nem sequer pronunciava o vocábulo samaritano para não contrair o pecado da língua. E levou o teólogo a admitir que, apesar da condição religiosa do sacerdote e do levita, foi o samaritano quem mais agiu com amor, conforme a vontade de Deus. É bem interessante. Se vocês puderem ler toda aí a parte que fala na página 69, é ótima essa parábola. Tem até mesmo uma música evangélica que relata ela, né? Para casa vai ficar a página 68 e eu quero que vocês façam um texto falando mais sobre a empatia, o que podemos fazer para melhorar o mundo em que vivemos, para o nosso próximo, né? O que podemos fazer pelo nosso próximo. Então, construam um texto, produzem de no mínimo 15 linhas e me mandem a foto das atividades, lembrando que todas essas atividades conta como participação e vale nota, tá? Bons estudos e até a próxima aula.